E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim responder aqui para vocês a pergunta de literalmente $1 milhão, que é se tá na hora de comprar ou não o Bitcoin, né? Primeiro eu queria dizer para vocês que nesse vídeo daqui eu vou apresentar para vocês 3 indicadores que são essenciais para a gente entender a movimentação do Bitcoin e entender se ele está barato ou não para ser comprado, se é o melhor momento. Então já curta esse vídeo, se inscreve no canal para ter mais acesso a conteúdos como esse, tá? E também fica até o final desse vídeo, mano, para tu entender todos os indicadores e como é que isso se aplica ao mercado, tá? Primeiro de tudo, uma coisa que eu queria dizer para vocês é que fato é que esse ano o Bitcoin, só em 2023, ele se valorizou cerca de 77%, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 76%, 77%. Isso é uma alta bastante expressiva, né? Mas a gente veio de um momento de queda, então um período totalmente natural para a gente ter uma movimentação de alta. Eu tinha gravado um vídeo no começo desse ano, não, foi no final do ano passado, na verdade, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu soltei aqui no canal nesse ano, que eu falava os motivos fundamentalistas baseado em fatos que poderiam acontecer no nosso planeta, que iriam impactar a economia e que poderiam valorizar o preço do Bitcoin. Algumas dessas coisas já se concretizaram e o preço do Bitcoin de fato está se valorizando, assim como de outros criptoativos. Mas aquele vídeo ele é muito bom, mas é uma análise fundamentalista. Aqui a gente vai entrar na questão de uma análise técnica e também numa análise on-chain. Tá? O que é uma análise on-chain? Uma análise on-chain é uma análise de dados que são circulados dentro da blockchain do Bitcoin. Entendendo dados on-chain, a gente sabe o que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin para a gente poder tomar as nossas decisões. Tá? E para dados on-chain, eu queria falar para vocês sobre um indicador que é o MVRV. O MVRV é um dos principais indicadores que eu particularmente utilizo para entender se o Bitcoin está barato ou se ele está caro, né? Se ele está sobrevendido ou se ele está sobrecomprado. MVRV significa basicamente o Market Value ou Realized Value, ou seja, o valor de mercado sobre o valor realizado, né, dividido. Ele é um indicador que compara o valor de mercado atual do Bitcoin com o valor realizado do Bitcoin, né? O valor realizado ele é calculado basicamente com a média ali dos preços pagos pelas últimas movimentações de Bitcoin dentro da blockchain. Ou seja, como eu falei para vocês, é uma análise on-chain, uma análise que acontece dentro da blockchain, de dados que estão circulando ali no ambiente da blockchain, então são dados bem precisos e que têm uma assertividade ao longo do tempo. Aqui eu vou mostrar para vocês o MVRV, tá? Para a gente ter uma noção e ver como é que ele está agora, né? Nesse exato momento. Esse aqui é o gráfico do MVRV dentro do CryptoQuant. Tá? Então, basicamente, esse índice aqui do MVRV, a gente entende que quando o preço do indicador ele está nessa região aqui abaixo de 1, seria o melhor período para a gente comprar bitcoins, né? Aqui nessa região embaixo significa que o preço do Bitcoin ele está sobrevendido, tá? Ou seja, ele está num nível de venda muito mais forte que provavelmente a gente vai ter uma alta no mercado. Assim como quando o preço do Bitcoin está nessa região aqui em cima, acima ali de 3.7, 3.74, a gente já tem um preço sobrecomprado, ou seja, nesse período aqui o Bitcoin está sobrecomprado. E seria um momento que a gente deveria ter uma correção de mercado. Para mostrar o quanto esse indicador é assertivo, eu coloquei aqui ó, no TradingView a correlação do MVRV, tá? Para a gente ver isso junto com o preço do Bitcoin com o passar do tempo. Aqui a gente tem em cima o gráfico do preço do Bitcoin e embaixo aqui o MVRV, tá? Então aqui nessa região aqui embaixo seria justamente o período que o Bitcoin estaria sobrevendido e essa região acima seria a região onde o Bitcoin ele estaria sobrecomprado. Tendo em vista isso, a gente percebe que o MVRV ele basicamente previu, né, entre aspas aqui, todos os fundos de todos os ciclos do Bitcoin, tá? Essa região aqui ele mostrou que o preço estava sobrevendido, que seria um momento muito importante para a gente ter uma valorização do ativo e assim teve, né? Depois aqui a gente teve outra região onde o preço do ativo chegou aqui o MVRV abaixo de 1 e depois tem uma valorização também absurda do preço do Bitcoin. Só que nesse momento que a gente está agora, e aqui eu vou colocar em escala regular para a gente ter uma noção melhor, tá? Nesse momento que a gente está agora, o preço ele está saindo de 1 do MVRV.
né? A gente passou aqui nesse período quase 200 dias, tá? Se a gente for pegar do preço que ele entrou aqui para sobrevenda até sair dessa sobrevenda, são 217 dias. Então, se não é inscrito aqui no canal, eu sinto muito, tá? Porque a gente fala muito sobre isso aqui. Se tivesse inscrito, tu já teria acesso a esse tipo de conteúdo, já saberia utilizar esses indicadores. Então, se inscreve para não perder mais tempo. Mas isso não quer dizer que porque o preço ele já está saindo da região de 1, da região de sobrevenda do MVRV, significa que não é uma oportunidade boa para comprar, tá? Até porque ele só se valorizou, entre aspas, só se valorizou aqui 70%. Mas fato é que existe uma margem de valorização ainda muito boa para o Bitcoin até o seu topo histórico, né? Mas para continuar a série de indicadores, essa aqui já foi o MVRV, para que vocês entendam, né, o valor de mercado, sobre o valor realizado, e também mostra a indicação de sobrecompra e de sobrevenda dos preços dos ativos, né? O próximo indicador que eu queria mostrar para vocês agora é o múltiplo de Maia. O múltiplo de Maia é um indicador que compara o preço atual do Bitcoin com a média móvel de 200 dias. Então, quando o preço do Bitcoin ele está acima dessa média móvel de 200 dias, ele pode indicar que o preço está na tendência de alta e pode continuar subindo, né, acima da média de 200 dias. Assim como o preço do Bitcoin estando abaixo da média de 200 dias, isso pode representar uma tendência de baixa para o preço do ativo e que não necessariamente vai continuar se desvalorizando, mas a tendência é uma lateralização principalmente, tá? Agora aqui no TradingView, tu vai abrir a tua janela de indicadores e vai colocar Mayer Multiple, já vai aparecer aqui, ó, tá? Pronto, clicou, você vai adicionar o múltiplo de Maia ao seu gráfico. Aqui, como eu falei para vocês, a gente entende o múltiplo de Maia utilizando a média de 200 dias do preço do Bitcoin. E quando o preço do Bitcoin está acima da média de 200 dias, a tendência é que ele comece a se valorizar, e quando ele passa para baixo da média de 200 dias, é um período aí de lateralização, talvez de uma correção muito mais forte de mercado, e também um período muito bom para a gente comprar, né? Até porque o melhor período para a gente abrir compra em Bitcoin é quando ele está mais barato. Mas aqui a gente vê que o preço do Bitcoin ele está saindo, passando a média de 200 dias. Tá? Vocês estão vendo aqui nessa região aqui embaixo, ó, no múltiplo de Maia, ele está subindo o preço do Bitcoin a média de 200 dias. Aqui ele fez meio que um pullback, né? Rompeu, bateu aqui e agora está se elevando o preço. Ou seja, o preço do Bitcoin, segundo a média, o múltiplo de Maia, ele está num período que a tendência principal é que ele continue se valorizando, tendo cruzado essa média de 200 dias. Mas se a gente for olhar um pouco para o passado, a gente vê que em diversos momentos isso também aconteceu e não necessariamente deu certo. Tá, aqui da maioria das vezes deu certo, tá? Então a gente teve valorizações acima da média de 200, mas isso nem sempre dá certo. Mas por quê? Porque todos esses indicadores que eu estou mostrando para vocês aqui, eles não dão a certeza de mercado, né? Eles dão projeções de coisas que são muito prováveis de se acontecer dentro do mercado. Ou seja, não é 100% de certeza que vai se valorizar só porque cruzou a média de 200, mas a probabilidade, como tem se provado na história, é muito alta. Assim como no MVRV, toda vez que o preço ficou ali na região de 1, abaixo de 1, o Bitcoin depois se valorizou pra caramba, e assim como chegou acima de 3.7, ele também veio a se desvalorizar. Outro indicador que eu queria mostrar para vocês é o Fair and Grade Index, que é o indicador de sentimento de mercado, é um dos que eu mais gosto de utilizar, porque ele mede o medo e a ganância das pessoas dentro do mercado, né? Ele, como eu falei para vocês, ele mede o sentimento do mercado com relação ao Bitcoin. Ele mede muita coisa, ele é calculado a partir de uma combinação de fatores, tá? Como volatilidade, volume de negociação, atividade nas redes sociais, notícias relacionadas ao Bitcoin, né? E quando o indicador está no nível de ganância bastante forte, significa que esse momento seria um momento de sobrecompra no mercado, né? E um momento de sobrecompra significa que logo após a sobrecompra a gente tende a ter uma correção do mercado. Quando as pessoas estão mais gananciosas, quando está saindo muito na mídia Bitcoin, né? Quando o Twitter está todo mundo, agora é Bitcoin, agora é Bitcoin, agora é Bitcoin, geralmente esse momento é um momento da gente vender o ativo e não de comprar. E quando o medo está instaurado no mercado, quando o índice de medo e ganância aponta para o medo, significa que é o período ideal para a gente comprar. Porque justamente no período onde as pessoas estão com medo de comprar o Bitcoin, é o melhor período para a gente comprar, porque ele vai estar mais barato. Então a gente compra no medo e vende na ganância
das pessoas. Se a gente for parar para pensar, isso é um pouco do que está acontecendo agora, né? Sobretudo com as quebradeiras bancárias que estão acontecendo, tem bastante gente com medo do Bitcoin, por mais que ele esteja se mostrando que ele de fato é um ativo antifrágil, né, a todas essas situações, as pessoas ainda estão receosas e acreditando que por causa da crise bancária pode afetar negativamente o Bitcoin, e de fato pode. Tá, mas a questão é que a gente tem um certo nível de medo aí. Se a gente for olhar para o índice de medo e ganância do mercado, a gente vê que o mercado ele tá ganancioso, né? A setinha tá mais para ganância agora nesse momento, porque como eu falei para vocês, por mais que exista um medo sistêmico do Bitcoin cair por causa das quebradeiras bancárias, o que a gente viu foi o contrário acontecendo. O Bitcoin ele se valorizou com as quebradeiras bancárias e não se desvalorizou. Então isso está gerando um sentimento de ambição nas pessoas querendo comprar cada vez mais Bitcoin. E isso pode ser gerado por causa do feeling of missing out, que é o medo de ficar de fora do mercado. As pessoas com medo de ficar de fora do mercado começam a comprar o ativo. Então começam a comprar o Bitcoin, começam a ficar ambiciosas, gananciosas, e o índice de medo de ganância ele aumenta para o lado da ganância. Então, Tony, isso aqui não seria um motivo para a gente não comprar Bitcoin nesse momento porque o índice está ganancioso? É e não é, tá ligado? Até porque ele pode ficar muito mais ganancioso do que ele já tá. Aqui a gente tá cerca de 60. Talvez se a gente tivesse ali para 90, 80, talvez a ganância estivesse muito mais forte no mercado. Tony, gostei desses indicadores, mas e aí? Isso significa o quê? Que o Bitcoin tá caro ou tá barato para ser comprado? Se a gente for olhar pelo múltiplo de Maia e pelo MVRV, a gente entende que tá num período muito favorável para a gente comprar o Bitcoin. Obviamente, num período passado, nos 200 dias passados, que eu falei que a gente teve um período de acumulação, sobretudo no MVRV, de 200 dias para a gente acumular Bitcoin durante aqueles 200 dias, a gente estaria muito bem. Pelo menos eu estou muito bem porque eu fiz isso, tá? Mas não quer dizer que nesse período que o preço do ativo esteja ruim para comprar. O Bitcoin está muito barato, como eu falei, ele está muito descontado com relação ao seu topo histórico e muito descontado com relação ao que ele pode chegar a valer um dia, né? Tá me entendendo? Se a gente for olhar para o múltiplo de Maia, a mesma coisa, o Bitcoin está começando a passar ali a média de 200, então está indicando que subindo a média de 200 a gente pode ter uma valorização ainda maior do preço do ativo. Olhando para o Fear and Greater Index, que é o índice de ganância e de medo de mercado, a gente entende que a gente está num período de ganância, não tão forte, mas está num período de ganância, sobretudo porque o Bitcoin se valorizou em decorrência das quebras bancárias. Como eu falei para vocês, eu acredito que esse ano é um ano muito otimista no mercado de criptomoedas, né? Existem coisas que podem acontecer no meio do caminho, que podem derrubar o preço do Bitcoin, mas, sobretudo, pense em longo prazo, mano. Vá por mim, pense em longo prazo. Utilizando esses indicadores que eu mostrei para vocês aqui e com pensamento em longo prazo, você vai ser muito lucrativo no mercado, porque é isso que tem se provado nas histórias. Tanto os indicadores técnicos quanto on-chain, que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Tá? Então, essa é a minha humilde opinião sobre o preço do Bitcoin. Eu acredito que está muito barato, tá? Por mais que tenha se valorizado já 70%, 80% esse ano, ainda está muito barato, ainda apresenta uma oportunidade de compra. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desses indicadores. E se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Comenta mesmo, mano. Diz assim, pô, gostei desse conteúdo, mano. Faz mais conteúdo mostrando mais indicadores, tá ligado? Quer o quê? Quer análise de qual ativo? Diz aí pra mim e fala no comentário que eu trago aqui pra vocês, tá? Então, não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Falou, fui!